Bem, pessoal, a partir de agora mais um Melhores Top 100 Podcast, o nosso bate-papo sobre empreendedorismo e sucesso. E hoje eu tenho um grande prazer de receber duas amigas aqui de longa data, uma mais ainda, né? Porque ela é a fundadora da empresa, CEO, que é a Cidinha, da Cidivan, e a doutora Cristiane Rosa, que também hoje ela divide toda a responsabilidade da Cidivan, que tem 38 anos, gente, uma empresa de Uberlândia e que registrou praticamente todas as marcas grandes de Uberlândia, grandes, pequenas, médias, não tem tamanho, né, Cidinha? Qualquer cliente é cliente da Cidivan, né? É importante. É importante também. É um prazer recebê-las aqui. Queria que você contasse, começasse falando como é que você foi parar na Cidivan. Eu sei que antes você trabalhou em outra empresa grande, uma empresa gigantesca, né? E depois surgiu a Cidivan. Aí você vai me contar como é que surgiu a Cidivan e a história do nome também, Cidivan. Não, eu comecei lá em 1969, que eu era de Mogi das Cruzes, que é a minha cidade natal. Fui procurar emprego em São Paulo, porque lá não tinha campo. E aí eu comecei procurando emprego, entrei numa clínica oftalmológica, mas não era minha área. Continuei procurando emprego nos meus horários de almoço e aí cheguei na Sul América. Aceitei estava pedindo uma funcionária, eu fui lá, fiz um teste no sábado. Quem me atendeu foi o Dr. Luiz Armando Lipeu Braga, já é falecido, mas foi... Você lembra até hoje o nome da pessoa que te atendeu? Não, a gente se encontrou até aqui em Uberlândia, que veio aqui defender uma causa no fórum. E aí ele admitiu, eu fiquei de começar na segunda-feira, não comecei nem na terça, não fui num lugar nem no outro, fui procurar um outro emprego, não achei. Aí, na quarta-feira, eu não sei exatamente o dia, mas na quarta-feira de março de 1969, eu comecei na Sul América. Trabalhei por 3 anos, saí de lá, fui para Símbolo, que na época foi fundada também por um ex-funcionário da Sul América, nós saímos quase juntos. E aí, em 1975, eu já achei que podia trabalhar sozinha. Aí comecei em casa, depois fui para um escritório na Rua Barão Tapetininga, e de lá, soltando umas cartinhas aí, aqui ou lá, para tentar captar cliente. Enviei uma cartinha aqui para Uberlândia, naquela época, para calças Squash, que era uma marca famosa naquela época. Foi a primeira marca que você registrou? Calças Squash. Não, eu não registrei. Ele tinha a marca lá em andamento, só que o processo estava meio embaraçado. Eu fui para o INP, que naquela época a gente tinha um certo acesso, que não tem hoje. Eu fui conseguir assim, liberar a marca para ele. Eu vim aqui pessoalmente trazer a notícia. E foi eles que me abriram a porta em Uberlândia. Aí eu vim, trouxe a notícia que a gente tinha liberado a marca. O procurador dele na época, o Dr. Paulo Cícero, foi me procurar no hotel, antigo Hotel Goiano, né? E ele queria que a gente fosse... Eu lembro, o Hotel Goiano acho que nem existe mais, né? Não existe, não, agora tem um prédio. Tem uma loja lá no local, não é isso? Não sei se a loja é um prédio, mas o Hotel Goiano era muito antigo na época. Na praça, que agora é a Praça do Coreto, né? E aí, o Dr. Paulo Cícero, que era o procurador da Squash, foi me procurar no hotel, queria que eu fosse a despachante dele. Eu falei, não, se o senhor quiser, o senhor vai trabalhar e vender a minha marca. Ele falou, não, eu quero que você faça tudo e eu vendo a minha. Eu falei, então o senhor vai me ter como uma concorrente. E aí, a partir daí, eu não parei mais de vir para Uberlândia. Eu vinha, trabalhava a pé. Então você ficou na estrada um tempo? Fiquei na estrada, trabalhava aqui a pé. Aí, através da Caça Squash, a gente foi devagarinho atendendo Zé Nilda Reicol, o Gálvaro da PAF, o Moinho Sete Irmãos, que era, na época, presidido aí também pelo diretor da CIUB. Aí ele nos levou para a CIUB e qual foi o compromisso? Montar um escritório aqui, para não correr o risco de ir e não voltar. Aí a gente assumiu o compromisso. E mais ou menos no dia 14 de maio de 1979 tem uma ata na CIUB
lavrada, onde a Cidivan passaria a atender os associados da CIUB. Então começou assim, atendendo os associados da CIUB. Lá em 14 de maio de 79 tem uma ata lavrada, então aquele foi o compromisso. Aí eu vim primeiro, aí em dezembro, 23 de dezembro de 79, aí eu vim definitivo. Eu estava em Rio Preto, estava em São Paulo e Rio Preto. Aí eu vim de Rio Preto para cá, e em meados de 1980 eu trouxe o escritório de São Paulo para cá. Aí ficou só Uberlândia. Eu imagino que naquela época, para a mulher assumir um negócio, assim, uma empresa, à frente de uma empresa, era bem mais difícil que hoje, não era, Cidi? Era muito difícil, muito desafiador. E... Porque você tinha que visitar muita gente, né? Não. Tinha que bater muita perna, né? Não, eu tinha que bater muita perna e bater de porta em porta. Sim. Porque ninguém... Eu falo assim, o mineiro era ainda é muito desconfiado. Então, aquele negócio... Você ia oferecer o serviço e falou, não, você vai pegar meu dinheiro, vai embora, não vai voltar mais. Então... E eu acho que não tinha essa conscientização que tem hoje, né? Não, as empresas tinham um certo receio de registrar, de pagar e não ter as dificuldades da época, porque lá quando eu comecei a busca era feita com papelzinho. Tá, hoje você entra no INPI. Hoje é tudo online. Mas né? era no papelzinho. Quando eu comecei na CIUB, era no Telex. Eu usava o Telex da CIUB para fazer pesquisa no INPI. Então, era tudo Já muito... tinha uma tecnologia, tinha um Telex. Tinha um Telex. Mas eu falo assim, muito difícil. A gente que é da época do mimeógrafo, Telex já era uma coisa de louco, né? Mas eu falo assim, era tudo muito difícil. O fax já foi uma coisa de assustar, né? Já. Eu lembro quando saía aquela folha assim, eu falei, gente, que tecnologia, né? Imagine hoje. Então, e aí... Mas nós tivemos alguns casos muito importantes, que foi na época do arroz Carrijo, que era aqui na Floriano, que ele, por alguma razão, que não me recordo, ele não conseguiu registrar a marca, nós somos juntos no INPI, eu e o seu Oswaldo Carrijo. Era no Rio, INPI? No Rio de Janeiro. Que é até hoje, né? Até hoje. Com o pessoal lá de Uberaba também a gente foi, com o próprio cliente, para resolver a marca dele dentro do INPI. Então, a gente tinha, como eu tinha um grande amigo dentro do INPI, ele me ajudava muito e com isso eu ia resolvendo os problemas. Quer dizer, você tinha uma entrada lá dentro do INPI, né? Tinha uma entrada. Esse meu amigo... Você chegava lá, você não era uma estranha, né? O pessoal já te conhecia. Não, a pessoa que me atendia, ele... falava, você está sendo atendido porque você está com a cidinha da Cidivan. É um diferencial grande. A última notícia que eu tive dele, que estava em Fortaleza, não sei se ainda vive, mas foi uma pessoa assim, que aliás ele esteve aqui em Uberlândia, atendendo a Maria Cecília da... First Confecções. First Confecções. Maria Cecília, linda Maria Cecília, né? Ele esteve aqui atendendo ela, numa visita muito especial. Então assim, teve muitos, nesses longos anos aqui de Uberlândia, teve muitas histórias bonitas que a Cidivan participou e felizmente resolveu, registrou e as marcas estão aí. E a gente vem fazendo isso, então, desde então. Eu me lembro de você, Cidinha, o primeiro endereço seu que eu me lembro, na Floriano Peixoto, no edifício Floriano Center, bem ali no centro mesmo da cidade, né? É o primeiro endereço seu que eu me lembro, né? Mas depois, muitos anos depois, você veio a construir a sua sede própria. Isso. Né? É sede própria, não é isso? Ali no alto da Afonso Pena, depois do viaduto da BR ali, e onde se encontra até hoje com estrutura, vários funcionários, né? Inclusive a doutora Cristiane já está com você lá há bastante tempo, né? Então, eu acompanhei todo esse crescimento da Cidivan. Eu costumo dizer, acho que 99% das marcas uberlandenses foram registradas pela Cidivan, né? Parte, sim, nós atendemos. É porque como a gente começou aqui, e na época não tinha outros escritórios, e era muito difícil o pessoal depender de BH ou de São Paulo, a gente teve uma atuação muito importante, muito forte aqui junto às empresas. E isso vem fortalecendo o nosso nome desde então. Sim. Depois do Floriano, a gente foi
pro Santa Maria, enquanto a gente... Ah, o Santa Maria mesmo. Daí, mesmo. Santa Maria, a gente ficou no Santa Maria ali perto anos. De onde tem um Deville ali. Perto da antiga Super, da né? Creuza. Da Creuza, né? Isso. Bem por ali, uma casa de esquina. Isso. Agora eu lembrei. Enquanto a gente ficou aí, que a gente... Eu lembro que eu chegava lá e tinha vários troféus dos melhores do ano, vários troféus na entrada, assim, né? Como se fosse uma galeria, né? Bem na entrada, não tinha? Eu lembro, eu tenho essa memória até hoje, né? Doutora Cristiane, o processo para registrar uma marca é difícil? Explica como que é o processo. Então, como a Cida falou, né? Desde a captação até a concretização. Então, hoje existe uma conscientização bem maior, tanto do empresário quanto da pessoa física também, né, em fazer essa proteção da marca. Então, o processo, ele não tem, assim, muitas dificuldades, né? O ideal é fazer uma pesquisa preliminar, né? Começa na pesquisa. Começa na pesquisa. Para ver se o nome está liberado. Isso, para ver a viabilidade. Não é uma pesquisa que dá 100%, mas ela tem uma proximidade aí, né, para verificar se existe ou não algo similar. E aí conseguiu, o nome está liberado. Aí qual que é o próximo passo? Aí nós vamos dar entrada no INPI e aguardar os trâmites do órgão federal, né? E é rápido isso? Então, atualmente ele está demorando uma média aí de 15 meses para fazer essa avaliação. Em torno de um ano, né? Em torno de um ano, aproximadamente. Passa um pouquinho de um ano, né? Mas durante o processo você já fica protegido. Durante o processo você tem a prioridade do registro da marca, né? Se alguém quiser entrar, já não pode mais. Ele fica com essa exclusividade aí já garantida, né? E qual que é a importância da gente registrar uma marca no INPI, visto que eu vejo que até hoje tem muitas pessoas que abrem uma empresa para depois pensar em registrar o nome. Depois que colocou a fachada, né? Depois que a empresa está constituída. É perigoso isso, né? Bem perigoso, viu, Cláudio? Porque às vezes o empresário fala, vou investir em outros pontos, né, da empresa, mas eu acho assim, tenho certeza, a marca é o principal, porque é o que vai identificar ele perante os consumidores, né, a receita. Então, por exemplo, se ele perde essa marca, é muito complicado ele reaver posteriormente. E não é só a fachada, né? A pessoa, depois que ela cria uma marca e lança no mercado, aí é o produto, é o atendimento, sim, é a clientela, é a credibilidade, tá tudo ali envolvido. Perfeito. Se de repente ela tem que trocar esse nome, imagina o investimento que foi feito nesse nome. Você perde tudo, né? É um transtorno muito grande, por isso que a gente sempre alerta sobre a importância, né? A marca tem que nascer com a empresa, já com o registro. Isso, já nascer junto. É como se fosse a certidão de nascimento, né? Com certeza. O filho nasce, o pai já corre lá e registra. Justamente. Né? Não, vamos registrar hoje. Nasceu hoje, tem que registrar hoje. Registrar, né? A não ser que aquele pessoal que morava muito longe, não tinha cartório na cidade. Deixava para amanhã. Registrava um mês depois. Não, a recomendação se naquela época já era importante, anos atrás, onde não se tinha tanta concorrência como hoje, mas hoje a recomendação é essa: você pensou, você já tem que estar registrando, porque senão alguém pode ter a mesma ideia e chegar antes de você. Cidinha, eu vejo muito, principalmente hoje com WhatsApp, e-mail, próprio telefone mesmo, eu já recebi vários telefonemas, cartas, e-mails, me chamando a atenção que eu estava perdendo a minha marca. Logo eu vi que era uma fraude, que era um golpe, né? Queria que você falasse desse segmento que tem hoje, que é o tal do golpe, da fraude. As pessoas continuam caindo nessas fraudes, nesses golpes. Queria que você falasse os golpes mais comuns que acontecem aí no dia a dia, para alertar o pessoal que está nos assistindo aí. Eu falo que hoje essa questão do golpe é algo que acontece a todo instante, com todo cliente. Quem
faz esse tipo de mensagem, não faz nenhuma pesquisa prévia. Usa até o nome do INPI. Usa o nome, usa a logomarca. Usa o boleto do INPI para te cobrar indevidamente. Tá? Meu Deus. Então houve época que a gente já denunciou isso para o INPI em várias ocasiões. Diz que tem um projeto de lei aí que nunca é votado, que vai voltar a exigir que os escritórios de marcas e patentes sejam aqueles procuradores habilitados, que há algum tempo deixou de ser. É o que cria essa situação de instabilidade, às vezes a empresa recebe um e-mail e não sabe se é verdadeiro ou não. A gente recomenda, não faça nada, não assine nada, não pague nada sem entrar em contato com a Cidivan. Por quê? Porque quem está mandando e-mail para você, quem está passando o WhatsApp... Tá vendo a dica aí, né, gente? Liga lá na Cidivan, que eles vão te falar se é fraude ou não. Não, eles não fazem nem pesquisa antes, eles mandam para você primeiro, cobram de você, tá? E muita gente paga, né, Cidivan? Paga. E valores absurdos, viu? Por isso que eu alerto. Fala assim, gente, existe uma forma de você hoje buscar essa informação antes de você assinar um documento. Porque o contrato da Cidivan é muito simples, é uma folha só. Mas essas empresas que fazem o contato pela internet, pelo WhatsApp, o contrato tem 3 folhas. E lá no fim tem uma cláusula que se você romper o contrato, você paga multa. E não é barata. Então, quando você vai romper um contrato... Primeira coisa que você faz, você vai lá, você vai ter que pagar a multa se você quiser romper. Então, a gente alerta, não assine, porque depois para você romper, fica muito caro. Outro assunto interessante, nem toda marca dá registro, não é isso, doutora? Isso. Às vezes existem alguns problemas aí. Dá um exemplo aí pra gente de um tipo de marca que não dá registro. No caso, seria, por exemplo, as marcas formadas por termos comuns, né, Cida? Que muitas vezes a pessoa pode até obter o registro, mas ele não terá exclusividade de uso. Ela pode compor diversos outros conjuntos, né? Então, esse seria... Vamos dar um exemplo aí, por exemplo. Para ilustrar, o pessoal entender, né? Vamos trazer um exemplo mineiro. É de domínio público, é isso? Isso. De domínio público. A expressão que a gente fala que é genérica, por quê? Porque você não consegue ter para você. Você vai dividir essa marca com outro. Tá? Entendi. E isso é muito comum. Às vezes, não, mas eu gostei, porque o nome é fácil, porque o nome é simples, todo mundo vai guardar. Mas, por outro lado, ele é uma marca que você vai... Por exemplo, Bola Restaurante, pode? Claro, o que não pode é restaurante mineiro, restaurante mineirinho. Por quê? Porque são termos que você vai encontrar N empresas usando. É fácil? Mas também você vai ter que dividir o seu negócio. E muitas vezes, depois que você já está no mercado, que você já adotou esse nome, você não quer mais parar de usar. E aí você vai ter que dividir, porque alguém vai se aproveitar daquilo que você está fazendo. Por quê? Porque é um termo que não é só seu. Ele já existia, entendeu? E o importante falar é que não é só a marca em si, o nome, mas a logomarca, né? Muitas vezes você consegue fazer o registro através da logomarca. É o caso dessas expressões. Você dá uma imagem, você cria uma logo, e aí você registra, mas você não está registrando o nome, você está registrando aquela imagem. E aquela imagem você pode ter que dividir com outro. Ah, mas ele vai usar com a logomarca minha? Não, ele vai criar uma logomarca dele, mas o nome vai ser o mesmo. E eu tenho certeza que quem está assistindo a gente aí deve estar perguntando. Pergunta se é caro, pergunta quanto que é. Tem condição assim de dar uma ideia para quem está assistindo a gente? Eu posso te garantir que qualquer investimento que o empresário vai fazer numa fachada, no outdoor, tá, num letreiro, vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro do que ele registrar. Entendi. Ou seja, tudo começa no registro, né? É o que vai garantir a marca para você. Né? E a marca ela tem um período, né? Você tem que renovar ela, não é isso? Não, mas eu falo assim, nós temos hoje clientes que estão conosco desde 1980, nós estamos em 2025. Então, se você renovar a cada decênio, se você der a marca
a devida atenção de você estar sempre atualizando a sua imagem, você nunca perde. Você sempre... Mas vocês também procuram a pessoa antes, né? Não, porque vocês têm toda uma agenda, né? Entra em contato. Daqui 1 ano vai vencer a marca do cliente fulano de tal. Vamos ligar para ele, já avisar ele que a gente já vai entrar com o processo de renovação. E esse processo é muito simples, né? A renovação hoje é um processo bem mais rápido do que alguns anos atrás. Por quê? Porque você já é o dono da marca. Renovar o que você já tem. Agora, o que precisa é sempre que você vai fazer isso, verificar se a imagem que você está renovando, que você registrou lá para trás, é a mesma que está usando hoje. Porque eu falo que a marca não para no tempo, ela vai se inovando. E essas inovações você também tem que registrar. Então, por exemplo, eu mudei um pouquinho minha marca lá. Né? Troquei uma cor, mudei, dei uma atualizada nela, tem que fazer essa mudança. A cor não é o fator mais importante, a cor você pode até variar, mas a parte de característica da sua marca, que é a sua logo, isso se você alterar, você tem que registrar de novo, tá? E eu oriento muito meu cliente, às vezes não vale a pena você ficar só com a imagem antiga, que é aquele velho ditado, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum, tá? Então, você vai fazer um registro a mais, você vai fazer um investimento a mais. Hoje eu passei isso para um cliente. Cidinho, mas eu tenho nome, eu preciso registrar a marca? Registre. Amanhã você vai perceber que esse investimento que você está fazendo hoje vai salvar a sua marca. É uma tranquilidade danada também. Não, né? Porque você pode trabalhar sem ter aquela preocupação de que alguém vai estar tirando o que você tanto demorou para conquistar. Cidinha, são 38 anos só de Cidivan. Não, aqui são 40 e... Mais 40 anos já? Eu estou aqui desde 23 de dezembro. A empresa tem mais de... Tem, a empresa tem mais. 44 anos, olha só, que Só show de bola, hein? verdade. Mas nesse período todo aí, eu acredito que você colecionou várias histórias, né? Tem muito. Eu queria que você contasse, vamos começar aí, uma história de alguém que perdeu a marca. O que aconteceu? A pessoa perdeu a marca ou quase chegou a perder, teve uma dor de cabeça muito grande. Conta alguma dessas histórias aí, porque eu sei que você deve ter um livro desse tamanho aqui, ó, uma bíblia. Nós temos o Martins é hoje um dos maiores clientes que a Cidivan tem em termos de volume de marcas. Que tem muita marca própria também, né? Muita marca própria. E aí entra a questão das variações com logomarcas. Mas lá para trás, lá no comecinho, quando a Cidivan começou com o Martins, nós tivemos um caso da marca Casabella. A marca Casabella, lá para trás, tinha um L só. Tá? E tinha uma logomarca. E depois de muita conversa, nós conseguimos fazer com que eles registrassem a imagem que eles estavam usando, que era Casabella com 2 L. Quando a gente acabou de fazer esse processo, a Casabella com L só sofreu um processo de caducidade. O que é a caducidade? É aquele procedimento que qualquer terceiro pode entrar contra a sua marca. Entendi. E você fica obrigado a comprovar nos últimos 5 anos que você usou. E o Martins não usava a marca Casabella com L só, ele já estava usando Casabella com 2 L's. Consequência, a empresa que moveu, que era do ABC Paulista, conseguiu extinguir o registro da marca Casabella com L só, mas não levou a marca. Por quê? Porque nós tínhamos um processo do Casabella com 2 L's. De registro. Então, esse é um fato que a gente comenta, porque você vê o quanto é importante, muitas vezes, você registrar uma segunda marca, com uma escrita um pouquinho diferente. Por quê? Porque você parou, você melhorou a sua marca. Registre, porque às vezes você corre o risco de perder a primeira, mas você não perde a marca. E hoje o Casabella é uma marca do Martins registrada para N classes, tá? Mas com 2 L, porque o com L só ele perdeu lá para trás. E eu já vi também, isso há muito tempo atrás, pessoas inescrupulosas que registram uma marca para te extorquir depois. Existe isso, não existe? É por isso que se você não registra... Fala, olha, a marca é minha, eu registrei. Não, mas eu uso há muito tempo. Justamente. Mas você não registrou. Então, eu registrei e agora eu quero tanto na marca. A questão toda é muitas vezes a pessoa registra com esse intuito de você amanhã tirar proveito disso. Mas aí é que entra
A questão, quando você tem uma marca, se você que é o dono dela não tem interesse em proteger, esteja certo que alguém vai ter esse interesse e vai fazer isso no seu lugar. Seja para usar, seja para amanhã negociar com você, chantagear e fazer você mudar. Eu imagino que não é fácil, não. Mas hoje tem como registrar online? Tem muitas empresas hoje que prestam serviços online. Tá? A Cidivan tem esse serviço? Não, eu prefiro, eu ainda sou da época dos antigos. Eu ainda tenho uma sede, eu prefiro receber o meu cliente no escritório. É porque tem muito detalhe, né, Cidi? Não, eu falo assim, nada como contato pessoal. Sim, eu também acredito nisso também. É igual a gente estar aqui, né? Não tem aquelas reuniões online? Não é igual a gente estar aqui, não é? Eu acho que não é igual. Não, a gente faz, por quê? Porque hoje você precisa encurtar espaço, encurtar tempo, e às vezes você não pode ir lá para Uberaba. Você economiza uma viagem. O cliente fala assim, eu posso ir aí? Pode, venha que eu vou te atender. E isso é muito bom, por quê? Porque ele esclarece a dúvida dele na hora, decide na hora, toma decisão na hora e sabe com quem que ele está tratando. Ele não está tratando com alguém lá por trás que ele não sabe quem é, tá? Ele está tratando com alguém que ele sabe quem é e tem o endereço. Então eu falo assim, se você tiver alguma coisa a favor ou contra a Cidivan, bata na minha porta. Por quê? Você vai me dar a oportunidade de defender, de esclarecer, de te orientar, tá? Então é por isso que eu ainda prefiro o contato pessoal. Gente, isso é tão verdade, porque eu conheço a Cidinha tem muitos anos, né? E a Cidivan, ela é eleita melhor do ano, no Melhores do Ano Top 100, já acho que há mais de 30 anos. 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, juntos, quase 30 anos, né? Então, ela recebe todo mundo. Todo mundo que vai lá na Cidivan é recebido pela Cidinha. É como se fosse o Ivanzinho lá na Ivan Imobiliária. Ele recebe todo mundo a partir das 7 horas da manhã, chegou lá, fala com o Ivan. Eu acho isso sensacional, porque hoje tá caindo até em desuso isso, né? Hoje é mais, você fala com a máquina, né? Você fala com o telefone, você perde essa coisa, essa humanidade, né? Esse atendimento, muito se fala em atendimento humanizado. Para mim, atendimento humanizado é isso aqui, ó. É justamente. Isso que é atendimento humanizado. A gente agiliza todos os processos. Para quê? Porque realmente por questão de você hoje não ter tempo. Sim. Mas o contato pessoal ainda que eu acho que é o mais importante, você saber com quem você está falando, com quem você está tratando, quem que você está contratando para cuidar da sua marca. Uma curiosidade, a Cidivan lá, vocês têm marcas disponíveis? Por exemplo, a pessoa chegou lá querendo uma marca, mas ela não tem nem ideia de marca. E aí? Tem esse serviço lá? Não, tem. A gente tem algumas marcas que a gente só passa com autorização do cliente, porque às vezes, Cidinha, posso negociar minha marca? Pode. Qual meio que eu posso usar para isso? Se tem a internet, se tem o site da Cidivan, mas nós só oferecemos uma marca para um outro com autorização do nosso cliente. Não fazemos nada sem autorização dele, por escrito, inclusive. Mas eu vejo que a experiência mostra que quando você vai procurar a Cidivan, você já vai com a sua marca. Cidinha, é essa marca que eu quero. Ah, mas você não pode por causa disso, mas é essa que eu quero. Por quê? É que negócio. É a sua ideia, é o seu gosto, tá? E o que a gente faz? Tenta ao máximo ajudar na proteção daquilo. Por quê? Porque a marca dele, muitas vezes não adianta eu falar, eu tenho essa marca disponível, mas essa marca não me agrada. O que me agrada é a minha marca. Cidinho, eu acho que foi bastante esclarecedor. Eu acho que todo empresário que está entrando com uma empresa ou que já tem empresa há muitos anos, eu acho que ouviu muita coisa aqui que interessa a ele, né? Então, eu queria que você fizesse as suas últimas considerações aí, a doutora Cristiane também, que vocês meio que agora estão fazendo tipo uma transição, assim, né? Eu não parei ainda não, por enquanto estou na ativa. Mas eu falo assim, é o que eu gosto de fazer. Eu, quando entrei para esse ramo lá na Sul América, não sabia o que a Sul América fazia, mas eu fui pegando gosto pela coisa. E eu comecei com o Dr. Luiz Armando, depois fui para a Sul América, e entra a história do meu nome, que o seu Agostinho, que era o dono da Sul América,
a esposa dele, que era falecida, tinha o meu nome. Então, quando ele ficou sabendo, me levou para trabalhar junto com ele. E aí eu tive a oportunidade de aprender muito mais. E depois de 3 anos, eu achava que eu já estava pronta. Mas é um ramo que eu gosto desse contato com o meu cliente, eu faço questão de ter, eu faço questão de atender. Então, é isso que eu ainda estou em condições de fazer. Então, meu cliente tem a disposição de me procurar a qualquer momento, se precisar, marque um horário. Se ele precisar de uma boa informação, a Cidivan está pronta para atender. E eu me coloco aqui à disposição. Maravilha. Doutora Cristiane? Então, estou na Cidivan desde 2001, né? Tenho aprendido aí cada dia um pouquinho, né? Muita experiência. Então deu 14 anos? Não, 24 anos. 24 anos. 24 anos. 24 então, anos. Todo dia é uma experiência nova, né? Amo o que eu faço. Devo muito à Cida, tudo que eu aprendi, venho aprendendo até hoje. E assim, o que eu tenho que passar para todo mundo é que realmente todo cliente que chega lá, ele é muito especial e ele tem um atendimento personalizado e nós vamos entregar tudo para poder conseguir o registro da marca e ajudá-lo, né, nas dificuldades que ele tiver aí para realmente conquistar o que ele precisa, que é o registro da marca. Eu falo assim que a gente não para no meio do caminho, a gente vai com o cliente até o fim. E é muito bacana ver essa cumplicidade que vocês têm, essa ética, esse profissionalismo, e isso dá uma tranquilidade para quem busca a Cidivan, né? Então, queria que você falasse como que o pessoal entra em contato com vocês, né? Se vocês vão até as empresas, então fica à vontade aí para dar essa dica para o pessoal. Se preciso, se o cliente quer que a Cidivan vá, agende um horário, eu faço até questão de ir, na minha falta vai a doutora, mas ele pode entrar em contato com a Cidivan pelo site, pelo meu WhatsApp, tá? Por e-mail, cida@cidivan.com.br, tá? Pelo jurídico da doutora. Então, hoje eu falo assim, se você entrar lá no Google, colocar Cidivan, você vai ter o nosso contato. E você pode, através dos meios lá, conseguir agendar um horário, buscar a marca que você quer a pesquisa. E hoje nós trabalhamos, Cláudio, 99% por indicação. Hoje a Cidivan trabalha por indicação. Os clientes é que fazem o nosso trabalho de captação. É o antigo boca a boca, né? Hoje nós recebemos contato de empresa de todo o território nacional indicado pelos nossos clientes. Caraca. Então é isso que a gente só tem que agradecer, porque eu acho que trabalho aí de longos anos, a gente está colhendo os frutos agora. Cidinha, que Deus continue abençoando a sua empresa, você, que você continue por muitos anos com essa força aí, com essa animação que você tem, né? Obrigada. Que você realmente é uma pessoa que transborda animação, né? Ela está sempre animada, sempre disposta a trabalhar, né? E isso aí acho que contagia a gente, não é? Eu acho que você sente isso também, né, doutora? Sim, com certeza. Então, olha, Cidinha, muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Doutora Cristiane. Obrigada. Gente, foi um prazer. Acabei de fazer um podcast maravilhoso aqui com a CEO da Cidivan, Cidinha. Ela gosta de ser chamada assim, viu? Não é porque eu sou tão íntimo assim, não. É porque ela gosta de ser chamada de Cidinha. Pode chamar ela de Cidinha, que é o que ela gosta, né? E a doutora Cristiane Rosa, que também está lá na Cidivan esperando por vocês. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Melhores Top 100 Podcast.